Saúdo a amada igreja nessa noite com a paz do Senhor, amém? Podemos assentar. Louvamos a Deus pelo privilégio de estar mais uma noite na casa do Senhor, neste dia tão especial, onde ouvimos louvores, a palavra, testemunhos para a nossa edificação espiritual. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Luiz Flávio, pastor vice-presidente, pastor Tércio, nosso amado pastor Tércio, que a gente ama muito, está sempre orando por ele, pela família. Pastor Telmo, vice-presidente, pastor Guilherme, na pessoa deles, a todos os pastores e obreiros da casa do Senhor, amém? Louvar a Deus pelas irmãs do ciclo de oração que estão aqui, essas valorosas guerreiras do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida de cada uma, pela vida de toda a igreja do Senhor, desde a porta até aqui o altar, amém? Quero já desejar um feliz ano novo a todos, e eu tenho certeza que Deus tem reservado o melhor para nós nesta noite, amém? Pastor Flávio pediu para mim ministrar a palavra que eu preguei ontem. É óbvio que não vai dar o tempo, mas eu vou tentar resumir. As irmãs que estavam aqui viram, foi uma palavra extensa, mas foi uma palavra totalmente profética para os dias que estamos vivendo. Abre a tua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo de número 14, 13, versículo 14. Quero ministrar uma palavra profética que o Senhor está colocando no meu coração. E enquanto Deus não me der a segunda ordem, segundo comando, eu vou ficar profetizando aqui dentro daquilo que Deus tem determinado para nós. E eu creio que você vai receber. Deus tem palavras de vitória para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Eu sei que foi um ano difícil, foi um ano de dor, de sofrimento, de lágrimas, mas Deus está conosco. A mão de Deus está estendida sobre nós. Nós temos motivos sobejos para adorar e exaltar aquele que vive e reina para sempre. Se nós sofrer, Ele é Deus. Se nós sorrir, Ele é Deus. Ele é Deus, é tudo por Ele, para Ele são todas as coisas. Eu sou dele, você é dele. Se acontecer é dele, é para Ele. Toda a glória é para Ele. Ele está no controle. Ele é Deus soberano. Deus ainda está no controle. Ele cuida da igreja. Ele é o noivo da igreja. Ele é o amado da igreja. Ele é o esperado da igreja. Sinta a graça dEle. Sinta o poder dEle, a unção dEle. Sinta o perdão dEle, a misericórdia dEle. Sinta a força dEle. Sinta o renovo dEle. Sinta a mão dEle. Sinta o toque dEle. Sinta a cura dEle. Sinta a graça dEle. Sinta a presença dEle. Porque Ele está aqui nesta noite. Eu sinto Deus. Me decanto e me anda lá. E diz assim: Eliseu estava doente de uma doença que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Eliseu lhe disse: toma um arco e flecha. E tomou um arco e flechas. Então disse o rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs a sua mão sobre as mãos do rei. E disse ele: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor, é a flecha do livramento do Senhor. Oh, aleluia, a flecha. A igreja diga comigo: é a flecha do livramento do Senhor. Diga outra vez: é a flecha do livramento do Senhor. E diz mais: porque ferirás os ciros em Afeca até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou. Então disse o rei de Israel: fere a terra. E ele feriu 3 vezes e parou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes tu deveria ter ferido a terra. Então tu ferirás os ciros apenas 3 vezes, porque assim tu o fez. Amém? Dá para dar glória a Deus a esta palavra. Deus está nesta palavra. Deus está em toda a Bíblia. Eu não vou me deter falando de livros da Bíblia, mas o que eu acho mais lindo em Deus e mais maravilhoso em Deus é que a sua palavra é poderosa. Quando nós estamos pregando, esta palavra ela está sendo liberada no mundo espiritual.
porque a maior profecia, a palavra do Senhor, Mateus 24:35 diz, o próprio Senhor Jesus, Ele está dizendo: passará os céus e passará a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Enquanto eu estou ministrando, você não pode perder tempo, nem parar de prestar atenção, porque quando eu estou pregando, eu estou liberando uma palavra profética sobre a tua vida. Não perca nesta noite o que Deus tem para a tua vida. Quando estamos pregando, nós estamos fazendo aquilo que Jesus mandou. Coisa linda, Jesus, Ele chama os seus discípulos. Ontem eu falei sobre como foi o triunfo de Cristo sobre Satanás. Hoje não vai dar tempo, mas quando Ele venceu, Ele chama os seus discípulos e diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Lá em Lucas 24:49 diz: ficai, pois na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E o Senhor chama os seus discípulos e diz: eis que vos dou o poder e a autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para pisar serpentes e escorpiões. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e eu vos darei poder para desfazer toda sorte de mal. Que coisa linda é Deus, que coisa linda Jesus. Ele nos chama, nos comissiona. E o que eu acho mais lindo em Deus é que Paulo diz que nós somos cooperadores de Cristo. Jesus chama nós para ser discípulos dele. Coisa linda. Deus não chamou só homens, também chamou mulheres. E até na Bíblia tem uma mulher chamada Dorcas, que ela é reconhecida como discípula. É a única mulher da Bíblia que é chamada como discípula. É uma mulher chamada Dorcas. Apenas ela tinha um dom, um talento, e olhando aparentemente era um talento pequeno, mas era tão importante para Deus e para o reino espiritual, que a Dorcas vai morrer, mas Dorcas não pode morrer. E Deus olha para a terra e diz: Dorcas não pode morrer, ela vai ressuscitar. Pessoas como Dorcas, elas morrem, mas o Espírito Santo levanta novamente. Pode até morrer, pode até tombar. Sabe o que a gente faz quando uma Dorcas morre na igreja? A gente não enterra, como é de costume. A gente leva e coloca no quarto alto, esperando o apóstolo Pedro chegar para operar o milagre da ressurreição. Nesta noite, se algo morreu na tua vida, se algo morreu no teu ministério, se algo morreu na tua chamada, eu tenho certeza que não foi enterrado ainda, está no quarto alto. E o apóstolo Pedro, aqui está os homens de Deus, cheios do poder, cheios de virtude, para trazer de volta os teus sonhos. Eles não vão morrer. Deus é maravilhoso e Deus é soberano. E não é só Jesus que nos chamou, não. O próprio Deus, desde o começo, desde o princípio, Ele convida o homem para participar daquilo que Ele faz. É como que Deus chamou o homem para fazer uma parceria com Ele. Você entende essa verdade? Quem quer fazer uma parceria com Deus nesta noite? É lindo quando você faz parceria com alguém que você gosta. Você se torna parceiro daquela pessoa, você ajuda aquela pessoa, você socorre aquela pessoa. E aqui eu quero dizer que é como que se Deus fizesse uma parceria conosco. Deus é soberano, mas Ele nos chama para ajudar a fazer a sua obra, para que o nome dEle seja glorificado. Entenda, nós só somos ajudadores, nós só somos cooperadores. A glória é dEle, o poder é dEle, a unção é dEle. Ele que escolhe, Ele que dá, Ele que faz, Ele que age, Ele que manifesta. Então dê glória a Deus se Ele te convocou, dê glória a Deus se Ele te chamou, dê glória a Deus que Ele te chamou para fazer uma parceria com Ele, para adorar a Deus no coral, para dirigir o círculo de oração. Ele te deu uma oportunidade para colaborar com Ele, para cooperar com Ele. Faça com amor, faça com dedicação, porque Ele vai te recompensar. Gênesis capítulo 1, coisa linda. Quando Deus cria os animais, eu fico pensando e analisando. Deus poderia muito bem ter dado nome aos animais, mas Deus vai chamar o homem. Vem cá, vamos fazer parceria, Adão. Você vai colocar o nome nos animais. Deus está chamando o homem para ajudá-lo a fazer a obra. Os anjos gostariam de fazer, mas Deus escolheu a mim e a você para fazer esta obra. Os anjos queriam fazer o que eu e você fizemos. Esse pó, esse barro,
esse caco de barro, essa cinza, esse pó, Deus levantou para desfazer as obras de Satanás e mostrar para ele que quem manda é Deus, que quem domina é Deus. Deus te escolheu, te ungiu. E o que é mais lindo é que mesmo ele te enchendo de poder e de autoridade, isso não ameaça a soberania dele, porque isso faz parte da soberania dele, porque você faz parte do projeto dele. Então entenda, quanto mais Deus te usar, mais você crescer, mais diminua, para que mais ele cresça na tua vida. O teu crescimento nunca vai ameaçar o poder e a soberania de Deus, porque ele é soberano e ele é Deus, é tudo para ele, a glória dele, e ele disse: eu não dou a minha glória para ninguém. Se tentar tomar a glória dele, ele vai achatar e vai levantar outro no lugar. Mas enquanto nós entendemos que nós somos apenas cooperadores, estamos em parceria com ele, e coisa boa, eu quero fazer uma parceria com Deus neste novo ano. Foi a mensagem profética que Deus colocou no meu coração ontem. Oh, glória ao nome do Senhor. Como assim fazer parceria com Deus? O homem, quando ele clama a Deus, eu quero falar sobre no mínimo 4 segredos da oração. Porque a oração é a arma mais potente e mais poderosa. Não existe outro meio de você alcançar a vitória sem comunicando com Deus. Não existe outro meio de Deus operar milagres no meio da igreja, se não for através da oração, se não for através do jejum. Mas a oração ainda é mais, porque você está orando, você está falando, você está em diálogo com aquele que tem poder, que é soberano. Mas Ele quer ouvir que você clame a mim, e eu responder-te em coisas grandes e firmes. Deus quer te responder coisas grandes neste ano. Exaltado é o nome do Senhor. E nós podemos mudar através da oração determinações, porque às vezes Deus decreta o mal contra uma pessoa, contra uma vida, mas se nós orarmos, Deus pode se arrepender do mal que faria e não fará. Você está entendendo? Quem sabe estava decretado para você perder a vida neste ano de 2020, mas alguém intercedeu, alguém clamou, alguém orou, e Deus mudou. Deus se arrependeu. Deus se arrepende ou não se arrepende? A Bíblia diz: e Deus se arrependeu do mal que iria fazer e não fez, porque alguém intercedeu. Vamos fazer parceria de oração nesta noite. Quem quer ser parceiro de Deus e mudar alguns projetos que Deus já tinha determinado sobre a vida de alguns na terra, para mudar a história, para barrar a cilada, para livrar o decreto de morte. Pode haver decreto, sentença de morte contra a minha vida, contra a minha casa e contra a minha família, mas se eu orar, esse decreto vai ser mudado, esse decreto vai ser frustrado, porque eu vou orar e Deus vai mudar a sentença. Quantos acreditam? Eu creio nesta verdade, porque neste ano Deus falou: Satanás pagou para matar todos na minha casa, meu marido, minha vida, meu filho, meu neto e o meu outro filho. Mas o Senhor disse: filha, faz parceria comigo, faz sacrifício neste ano, passa sangue na ombreira das portas. A morte bateu tanto lá em casa, mas quando batia na porta da casa, estava de cara com o sangue do cordeiro que estava aspergido na porta da ombreira da porta da minha casa. E a morte teve que voltar, teve que retroceder, porque eu fiz parceria com Ele. Faça parceria com Ele, seja amigo dele. Ele é o melhor amigo. Não existe amigo melhor do que Ele. Eu quero que você entenda uma verdade: o amigo terreno pode te trair, ele pode virar as costas quando você mais precisar, quando você mais pedir socorro, mas esse nunca vai te abandonar. O crente, ele tem 2 amigos inseparáveis, um que geme na terra e um que intercede no céu. O Espírito Santo geme na terra e Jesus Cristo intercede no céu, à direita de Deus Pai. E nesta noite Ele quer ouvir o teu clamor. O Espírito Santo está aí, Ele está gemendo na terra por você,
dizendo: Pai, dá mais uma chance, dá mais uma chance para ela. Não permita o mal chegar, destruir a casa, destruir o casamento, destruir a família. Dá mais uma oportunidade, e Deus vai dando mais uma chance, mais uma oportunidade. Então adore a Deus nesta noite, adore o Espírito Santo e ao Senhor Jesus que está intercedendo no céu em teu favor. Glória ao nome do Senhor para sempre. Oração é o segredo, oração é a chave, oração muda a história. Aqui nesta situação, você vai ver quando o rei de Israel, Joás, que ele reinava sobre todo Israel, sobre Israel, diretamente em Samaria, ele estava numa grande guerra com os sírios, com a Síria, com Ben-Hadad, com Azael, rei da Síria. Eles vinham vindo de uma geração, de uma linhagem, né? Desde lá de Tiglat-Pileser, Sargão II, eles vinham contra Israel. Eles vinham achatando as nações, arrebentando os outros povos. Mas eles tiveram que se deparar com um Deus que eles não conheciam. Os deuses de outras nações, eles puderam abater, eles tomaram as outras nações. Mas quando vieram contra Israel, quando vieram contra Judá, eles se depararam com um Deus que não era apenas uma divindade, era o Deus invencível. Eles se depararam com o Deus das batalhas, e é esse Deus que está aqui nesta noite para te defender, para te ajudar. Falar sobre Eliseu ia ficar até amanhã falando, né? As irmãs sabem tudo que eu falo sobre ele. Falar de Eliseu já diz: Deus é Jeová, Deus é salvação. Eliseu foi o homem que Deus chamou o grande profeta, porque é uma hierarquia de profeta, irmãos, e é um profeta para cada tempo. Preste atenção no que eu vou dizer. Tem bastante profeta, mas tem profetas chamados por Deus para profetizar uma cidade, para profetizar um estado e para profetizar uma nação. Existem profetas que profetizam e muitas vezes apenas falam o que você está passando, mas eles não têm aquela autoridade no mundo espiritual, porque eles estão numa hierarquia mais abaixo para mudar a tua situação, para mudar a tua história. Mas tem profetas que quando abrem a boca é Deus falando, porque é tudo profético, a obra de Deus é profética. Tem homens que Deus levanta que são insubstituíveis. Quando eu olho para a vida de Moisés, eu vejo Deus chamando um homem para substituir Moisés. Quando eu vejo Josué, agora quando ele vai morrer, eu vejo acontecer que não tem nenhum para substituir. Deus vai ter que levantar 12 para substituir um homem apenas. Eu quero que você entenda que tem homens que nasceram para marcar a história, tem homens e mulheres que nasceram para mudar a história. Eu quero ser um, você quer? Levanta a mão e adore o nome do Senhor. E agora Joás chega lá, a primeira coisa que ele vai fazer: o que você quer? Eu vou ensinar você como receber vitória numa prova invencível. Só que nós vamos receber essa vitória junto nesta noite, porque o que eu vou profetizar não vai ser só para a tua vida, vai mudar a história da nação brasileira. Quantos acreditam nesta profecia? Vai mudar a história do estado do Rio Grande do Sul, vai mudar a história da igreja. Oh, exaltado para sempre é o nome do Senhor. E quando o rei vai chegar sobre Eliseu, que já estava deitado na cama, já estava prestes à morte, mas homem de Deus, mesmo nos últimos minutos, ele tem Deus na vida para profetizar. E até depois que morre, Eliseu tinha tanta unção, porque ele teve que fazer tudo em dobro dos milagres de Elias, né? Ele tem tanta unção que depois que ele morre, irmãos, vão jogar um defunto nos ossos de Eliseu. E quando eles tocam nos ossos de Eliseu, o morto vai ressuscitar, porque tinha tanta unção na vida de Eliseu, que até depois de morto, quando tocou nos ossos do homem de Deus, o morto teve que ressuscitar. Deus quer colocar unção até nos teus ossos. Eu quero ter unção nas minhas mãos, eu quero ter unção nos meus olhos, nos meus lábios, no meu cabelo, nos meus pés, unção até na minha veste. Deus quer ungir a igreja nesta noite. Quantos querem receber desta unção? Eu quero, levanta a mão e receba de Deus uma unção poderosa para mudar a história nesta noite. Primeiro princípio para receber vitória é reconhecer o princípio de autoridade. Ele vai chegar, imagina o rei, ele vai deitar, ele vai se ajoelhar, vai se abaixar,
vai beijar. A Bíblia está dizendo, vai dar um beijo no profeta. Coisa linda, mesmo sendo um rei ímpio, que andou segundo os caminhos de Jeroboão. Não vou me deter nisso aqui porque é terrível o que ele faz. Mas quando clama, Deus levanta o profeta para ajudar. Coisa linda, né? Pode até fazer coisa errada, mas quando chega diante de um homem de Deus e ele tem Deus na vida, ele muda a tua história. Deus faz virar de rumo, faz mudar de rota. E agora ele chega e dá um beijo e diz: meu pai. Olha o rei chamando o profeta de meu pai. Ele era rei, era autoridade máxima, mas ele estava reconhecendo o princípio de autoridade. Ele está dizendo: é tu que tem autoridade espiritual sobre a minha vida. Tu é meu pai espiritual. Profeta Eliseu, é tu que pode pôr a mão na minha cabeça. E Eliseu vai colocar a mão na cabeça do rei e ele vai profetizar. Eu quero te perguntar nessa noite: quem é que tem sido autoridade espiritual sobre a tua vida? Quem é que tem te dado cobertura espiritual? Que mão que tem sido colocada sobre a tua cabeça? Porque o homem só pode liberar sobre a tua vida daquilo que ele tem. Eu não deixo qualquer pessoa pôr a mão na minha cabeça, não. Eu só deixo pessoa de Deus colocar a mão na minha cabeça. Porque a pessoa só pode dar e liberar aquilo que ela tem. Se ela tem santidade, ela libera a santidade. Se ela tem compromisso com Deus, ela libera compromisso. Se ela tem poder, ela libera poder. Mas se ela não tem vida de altar, se ela tem uma vida promíscua, se ela tem uma vida sem compromisso, se ela tem uma vida libertina, se ela tem uma vida de prostituição, é isso que ela vai liberar sobre a tua vida. Cuidado com quem tem sido teu pai espiritual. Você tem um pastor que é teu pai espiritual para colocar a mão sobre a tua cabeça. Você tem uma pastora aqui para orar pela tua vida e colocar a mão sobre a tua cabeça. Dá para levantar e dar glória a Deus. Eu vi o testemunho de um pregador, que ele diz: chega de obedecer, pastor. Chega, vou abrir meu próprio ministério, vou sair da igreja. Assembleia de Deus está terrível. Só eles que mandam, que dominam. Coisa triste, não reconhece princípio de autoridade. Eu duvido do ministério de alguém que não obedece princípio de autoridade. Dá para dar glória a Deus ou fica fácil? Eu duvido de ministério e de chamada de pessoas que não obedecem princípios de autoridade. Sempre terá alguém acima de você. E se você não for capaz de se humilhar para receber e reconhecer princípios de autoridade, nunca você será reconhecido. Nunca você será autoridade espiritual sobre ninguém. Mas aqui até um rei ímpio, um rei nécio, ele estava ali dizendo: meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai. Vou dizer mais ou menos para você o que é princípio de autoridade. O que é uma cobertura espiritual? Mais ou menos assim: eu colocar a minha mão sobre a cabeça dela, e de repente, não quer dizer que ela não vai sofrer. O mal vem, mas quando bater, vai bater na minha mão. Vai bater na mão que estiver dando cobertura espiritual. Mas no momento que ela se rebela, no momento que ela desobedece, no momento que ela murmura, no momento que ela não quer fazer aquilo que é determinado por Deus e pelos homens de Deus que estão na frente, a mão se retira. E quando vir o mal, o impacto será maior, e ela poderá tombar, ela poderá cair. É por isso que muitos caem na batalha. É por isso que muitos tombam, porque não aceitam mais a cobertura espiritual de homens ungidos e escolhidos por Deus. Esta palavra é profética para a tua vida, porque Deus quer mudar a tua história para este ano de 2021. Chega de mesmice, chega de derrota, chega de caminhar para trás. Deus quer você correndo, 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 avançando em nome do Senhor. Segundo, ele vai honrar. Primeiro princípio, reconhecer a autoridade, para Deus ouvir a tua oração e responder. Segundo, ele vai honrar. Ele vai chegar para o homem de Deus que está ali deitado na cama para morrer e vai dizer: carro de Israel, carros e cavalos de Israel, cavaleiros. Ele está dizendo: você é apenas um homem, mas eu reconheço em você, que você é como um exército aparelhado para a guerra. Eu reconheço em você, Eliseu, que você não é um homem comum. Você
é um homem aparelhado para a guerra. Você é como se fosse um exército inteirinho na batalha. Ó, que coisa maravilhosa. Eliseu ficou tão maravilhado. Sabe por que Eliseu tinha tanta unção? Lembra quando Geazi viu, quando eles estavam em Dotã, um monte cercado por carros e cavalos, cavaleiros para destruí-los? Ali Eliseu orou por Geazi e disse: Senhor, peço que abra os olhos do moço para que ele veja. A hora está indo embora, não vou conseguir terminar, mas eu já vou profetizar o que eu tenho para profetizar. E aí Deus abriu os olhos de Geazi e ele viu que ao redor do homem de Deus estava cheio de carros e cavalos de fogo. Um homem de Deus cheio do poder é como carros e cavalos de fogo. É como carros e cavalos de fogo. Sabe por quê? Quem luta a guerra dele é o Deus da guerra. É Jeová de guerra. É Jeová o Deus invencível. É Jeová o Deus das batalhas. É Jeová o guerreiro por excelência. Terceiro, ele vai ter que ouvir a voz de comando. A voz de comando foi o quê? Foi o quê, pastor Flávio? Vamos profetizar junto aqui. Pega a flecha, pega o arco. Tu vai abrir agora. Tu vai abrir agora, ó rei. Rei Jeoás, tu vai abrir a janela para o Oriente. Isso é profético. Vocês já estão entendendo, né? Eu acredito que a igreja está entendendo. Nós vamos abrir a janela para onde? Para o Oriente. E tu vai entesar o arco para o Oriente. E quando ele pega o arco, pega a flecha e vai entesar o arco, a Bíblia diz que Eliseu coloca a mão sobre a mão do rei. Entesar o arco é com ele, mas quando vai atirar a flecha, ele está com a mão do homem de Deus sobre a mão dele. O que eu quero dizer para a tua vida? Quando Deus determina algo para você fazer, dá uma voz de comando para você seguir. Quando você entesar o arco, você não estará sozinho, a mão de Deus estará ali, para a flecha não errar o alvo. A flecha não vai errar o alvo, porque Deus estará segurando a tua mão. Se você é um advogado, quando for advogar uma causa, Deus está colocando a mão sobre a tua mão. O advogado pode perder até uma causa, mas se a mão do advogado dos advogados tiver sobre a dele, não perde. Se tiver um profeta segurando a mão dele, ele não vai perder a causa. Deus dará vitória. Você pode ter um comércio muito abençoado, e quando você entesar o arco, você precisa ter o respaldo da mão de um homem de Deus segurando na tua mão, para que a flecha não erre o alvo. E que flecha era aquela que ele ia lançar? Fecha, diga comigo, vamos nos colocar em pé, igreja. Eu vou colocar a igreja em pé, pastor, porque essa palavra é profética. Flecha do livramento. Flecha do livramento. Para onde que era para lançar a flecha do livramento, igreja? Para o Oriente. Da onde o mal que veio sobre as nações veio? Qual é o primeiro povo do Oriente, se você abrir para pesquisar? China. Da onde veio esse mal contra nós? Da onde veio esse inimigo poderoso que ceifou tantas vidas, tantos amigos, tantos pastores, tantos familiares? Da onde veio esse mal? Amado, querido, Deus abençoe o irmão Leandro. Da onde veio esse mal contra nós? Veio do Oriente. E ele disse: pega a flecha, rei, entesa o arco para o Oriente. Eu vou colocar minha mão sobre a tua mão e tu vai atirar a flecha agora. E o nome dessa flecha, ele faz questão de dizer duas vezes: flecha do livramento, flecha do livramento, flecha do livramento, flecha do livramento. O mal entrou, mas agora eu determino em nome do Senhor que Deus mandará e enviará o livramento sobre os quatro cantos da terra. O mesmo Deus que feriu é o mesmo Deus que vai sarar. Deus está mandando atirar. Atira a flecha o mais forte que você puder, porque o teu inimigo vai cair. A flecha do livramento vai livrar tua casa. A flecha do livramento vai livrar tua família. Vai livrar teu casamento de ser destruído. Vai livrar o teu ministério de ser perdido. Vai livrar, vai livrar, vai livrar, vai livrar. Dá para adorar. Dá para adorar o Senhor. Flecha do livramento do Senhor. Flecha do livramento do Senhor para 2021. Terceiro, não tomar nenhuma atitude sem a segunda ordem de comando. Continua fazendo aquilo que Deus mandou até ele dar a segunda ordem. Sabe o que ele disse, pastor? Agora tu encrava na terra mais flechas. E agora o rei vai encravar só 3 flechas. Ele pega 3 flechas e encrava na terra e para. E Eliseu se indignou. Por que parou?
tinha mais bênção para ti, ó Rei. Deus tinha mais para ti. Aleluia. Agora eu quero dizer que depende de ti a bênção que virá sobre a tua vida. Depende do teu esforço, depende de você obedecer, depende de você aceitar, depende de você ouvir, depende de você querer. Ele vai pegar a flecha, pastor, e vai encravar na terra só 3 vezes. E Eliseu diz: por que tu feriu a terra só 3 vezes? Deveria ter ferido 5 ou 6. E eu fiquei pensando, por quê? Para destruir toda a linhagem, toda a hereditariedade dos sírios seria eliminada, seria extirpada, e o mal não viria, a Síria seria detida. Mas porque Joás não fez, assim o Senhor parou de dar livramento. Eu quero que você entenda nesta noite: não mude a voz de comando enquanto Deus não der a segunda ordem. Se Deus mandou tocar flecha no chão e ferir a terra agora, é a terra que nós vamos ferir agora. Como é que nós vamos ferir a terra? Oh, glória ao nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Sabe como? Com a cara no chão, com a boca no pó, com lágrima nos olhos. Vão ferir essa terra até não parar mais. Deus tem flecha de livramento para a tua vida. Deus tem flecha de livramento para a tua casa. Enquanto eu estou pregando nessa noite, irmãos, eu estou vendo que flechas estavam sendo lançadas para tirar a vida do teu filho, para tirar a vida do teu marido, para tirar a vida, ceifar a vida da tua família, colocar num leito de morte. Ontem Deus me mostrava uma moça que ia perder a vida aqui com leucemia, mas ela veio no culto e ela se assentou ali. Ela é casada, mas não tem filho, e Deus disse: eu vou livrar ela deste câncer, dessa leucemia que ia vir para tirar a vida dela. Ela se escapou no último círculo de oração. Ela escapou, a vida dela escapou. A flecha do livramento chegou na casa dela. A flecha do livramento vai chegar na tua casa. A flecha do livramento vai chegar na tua família. Mas é só para quem acredita, é só para quem recebe. Aleluia. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, saberão naquele dia que houve no meio deles um profeta, diz o Senhor. Amém. Amém.